todos vocês. Vamos dar início à leitura do livro A Ciranda das Mulheres Sábias. Quando eu estava terminando de ler A Grande Magia, a Débora Cristina fez um comentário sugerindo que o próximo livro fosse esse. Ele não estava comigo, mas agora está nas minhas mãos. Então, eu vou fazer conforme ela sugeriu. Esse livro é da mesma autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então vamos lá. O lugar que almejamos é a terra onde os humanos ainda são tão perigosos quanto divinos, onde o que é derrubado cresce de novo, e onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta conhece esse lugar. Ela conhece e você também. Em todas as mulheres, sobretudo quando entram na maturidade, instala-se uma força subterrânea e invisível que se manifesta por meio de comportamentos inesperados, arroubos de energia, intuições perspicazes, ímpetos apaixonados, um impulso arrebatador e inesgotável que as impele obstinadamente rumo à salvação, a reconstrução de toda e qualquer integridade despedaçada. Como uma grande árvore que, quando ameaçada pela doença, golpeada pela intempérie, agredida pela fúria do homem, se recusa a morrer e, milagrosamente, e com enorme dose de paciência e persistência, continua a nutrir-se através das próprias raízes, restaura-se e renasce para manter o próprio espírito vital de forma a poder gerar novos frutos, aos quais confiará esta herança inestimável. Com uma linguagem mágica e sugestiva que se assemelha às antigas histórias contadas em torno das fogueiras, às lendas, ao mito, Clarice Píncola Estes retoma e desenvolve os temas que inspiraram seu extraordinário ensaio Mulheres que Correm com os Lobos, entoando um poético hino ao feminino. Aí sobre a autora, né? Tô lendo as orelhas e aqui atrás. Clarissa Píncola Estes, intelectual de renome internacional, poetisa premiada e psicanalista junguiana, trabalha atualmente com famílias sobreviventes ao 11 de setembro nas costas leste e oeste dos Estados Unidos. Foi agraciada com o primeiro prêmio Joseph Campbell de Keeper of the Lore, guardiã das tradições, e por ter sido, a vida inteira, ativista e escritora em busca da justiça social, ela foi nomeada para a Galeria de Honra das Mulheres do Colorado em 2006. A doutora Estes, ou Estes, eu não sei como fala, tá? Participa da diretoria do Centro Maya Angelou de Pesquisa de Saúde das Minorias na Escola de Medicina da Wake Forest University e também ensina em universidade como professora visitante emérita. Desde o seu primeiro livro, Mulheres que Correm com os Lobos, ela é conhecida por combinar mitos e histórias com análises de arquétipos e comentários psicanalíticos. Da autora, a Rocco também publicou O Jardineiro que Tinha Fé e O Dom da História, A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Enquanto Velha e Velha Enquanto Jovem. É uma música da Sandy, também fala isso, né? Aí aqui está em italiano, mas eu vou já vi como o Google me disse como é a tradução. Para minha senhora Carla Tanzi. Ninguém dorme, ninguém dorme. Você também, ó princesa. Olhe para as estrelas, que tremem de amor e de esperança. É um trecho da ópera Turandot de Puccini. O amor será o remédio mais vital. Você será seu milagre. CPE. A Ciranda das Mulheres Sábias. A pequena casa na floresta. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa
deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. O que é mais provável é que, no portal do paraíso, queiram saber com que intensidade escolhemos viver, não por quantas ninharia de grande importância nos deixamos dominar. Por isso, vamos por enquanto permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente esta poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhes seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos? Eu espero. Viu? Está mais calma, mais presente agora. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto. Vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer, rabugento, que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece, de verdade. A alma, sem dúvida, merece. Por isso, vamos nos sentar um pouco, comadre. Só nós duas, e o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, neste refúgio afastado, permite-se e espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui sua alma está em segurança. Fique tranquila, comadre. Sua alma está a salvo. Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessado em viver de um modo que a abençoe com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. O que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. Está lembrada? A palavra paradoxo significa uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que acontece com a Grande Mère, a maioria das mulheres, a Grande Madre, porque ela é uma sábia em preparação, que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capacidades aparentemente ilógicas da psique profunda. Os atributos paradoxais do que é grande são principalmente ser sábia e, ao mesmo tempo, estar sempre à procura de novos conhecimentos, ser cheia de espontaneidade, confiável, ser loucamente criativa e obstinada, ser ousada e precavida, abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. Espero que você entenda que todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou já perfeitamente formado. Se você sente interesse por essas contradições divinas, sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da mulher sábia, do qual a avó é uma representação simbólica. O arquétipo da mulher sábia pertence à mulher de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos singulares na vida de cada mulher. Falar da imagem profunda da grande avó como um dos principais aspectos do arquétipo da mulher sábia não é falar de alguma idade cronológica ou de algum estágio na vida das mulheres.
A grande perspicácia, a grande capacidade de premonição, a grande paz, expansividade, sensualidade, a grande criatividade, argúcia e coragem para o aprendizado. Ou seja, ser sábia não chega de repente perfeitamente formada e se amolda como uma capa sobre os ombros de uma mulher de determinada idade. A grande clareza e percepção, o grande amor que tem magnitude, o grande autoconhecimento que tem profundidade e amplitude, a expansão da aplicação refinada da sabedoria, tudo isso é sempre uma obra em andamento. Não importa quantos anos de vida a mulher tem acumulado, os fundamentos do que é grande, em oposição ao que é apenas comum, são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde, muitas vezes mediante enormes fracassos, elevações do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos. O que se recolhe depois do desastre ou da sorte inesperada. É isso que é moldado e então praticado pela mulher e seu espírito, coração, mente, corpo e alma, até que ela se torne não apenas competente em seu modo de ser paradoxalmente sábio, mas também, muitas vezes, perfeita em seus modos de viver, enxergar e ser. Há muitos tipos de veneráveis grandes avós na mitologia e na realidade consensual. É verdade que ser literalmente avó de uma criancinha é como se apaixonar e que o nascimento de crianças pode provocar uma sensação de total enlevo numa pessoa mais velha. Além disso, o orgulho e o esplendor de ter sido mãe de uma mulher que se tornou mãe transparecem e conferem uma grandeza toda especial. E existem muitas outras formas de ser ungida com a imagem de avó, que não se restringem à prole. Há mulheres na vida real que são grandes genitoras de gerações de ideias, processos, genealogias, criaturas, períodos da sua própria arte, sempre se tornando mais sábias e se manifestando dessa forma. Existem mentoras, graças que ensinam, as que orientam alunos e quem quiser aprender, escritoras e pintoras iniciantes e as maduras também, porque as mulheres maduras também precisam de carinho e orientação para florescer numa estação atrás da outra. Na mitologia, porém, talvez seja onde isso fica mais nítido, que a grande avó, como representante do arquétipo maior da mulher sábia, tem uma tarefa crucial que é intimidante, ousada, desafiadora e alegre. A tarefa crucial da grande mãe é simplesmente a seguinte, e nada além disto: viver a vida plenamente. Não pela metade, não 3/4, não um dia abundância, no outro penúria, mas viver plenamente cada dia, não de acordo com a capacidade do outro, mas de acordo com sua própria capacidade, predestinada de ter livre-arbítrio que dá a vida, não que entorpece a vida. E existe uma razão para esse impulso central. Uma das minhas avós, Victoria, ou Victoria, não sei, tem um acento, né? Tinha um cachorrinho com um defeito de oclusão que parecia a miniatura de um terrível cérbero, mas que era um doce de criatura. Minha avó também tinha um gatinho preto que costumava atacar os rosários que ela mantinha pendurado em todas as maçanetas das portas da casa inteira, caso eu precise rezar por alguém com muita pressa. Ela conversava com o cachorro e o gato como se fossem gente. Os animais têm alma, você sabia? Ela costumava dizer. Quando o cachorro de repente dava um salto com grande energia para acompanhar um novo cheiro no ar, o gato também começava de repente a correr pelo aposento. Da mesma forma, quando o gato saltava do alto do velho rádio de celuloide para o encosto da poltrona de vovó, com seus paninhos de crochê, e não parava de saltar de um lado para o outro, o cachorro percebia e começava a pular, todo sorridente. Quando isso acontecia, era inevitável que minha avó dissesse que precisávamos nos unir a eles. Ela agarrava minhas mãozinhas e nós saíamos pulando e saltitando no mesmo ritmo da dança do gato e do cachorro, já em andamento.
Ela dizia: quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E todos os animais, nós incluídas, por meros momentos, voltávamos a ser selvagens. Ela queria dizer que quando uma criatura resolve se dedicar a viver de modo mais pleno possível, muitas outras que existirem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia. Viver para que outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito, vibrante, para que outros aprendam conosco. Se contarmos os 10 primeiros anos de vida como uma década, estou na minha 7ª década na Terra. E agora vejo com clareza que o trabalho de amor da grande avó também se desdobra num nível terreno, ou seja, o imperativo de ter grande prazer, ter grande diversão no bom sentido, de examinar. O que pode significar interferir em prol de um melhor resultado, dar legitimidade. O que significa abençoar, ensinar. O que significa mostrar como se faz, abrigar. O que significa falar do espírito e da alma, e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós. E assim cuidar das outras almas de todas as idades que possam passar, mesmo que só por um momento ao nosso alcance. O que me leva a uma pergunta especial para sua reflexão. Você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior? Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas, aqueles que caracterizam nitidamente como uma mulher se torna sábia. Quando examinamos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte: sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça, mas costuma ser sim uma velha sábia que se materializa como que surgindo do nada, lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de abrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer ela seja uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestido do brilho do pôr do sol, manto da meia-noite ou uniforme completo de combate, ela é a anciã que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem. Ela aparece à janela da prisão como uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá à heroína um anel mágico, um espelho ou um frasco com lágrimas para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmáticas que a heroína precisará estudar e interpretar para acabar encontrando seu caminho. Os príncipes são bons. Os príncipes podem ser excelentes, mas, com frequência nos mitos, é a velha que tem algo de realmente bom a dar. Entretanto, não se deveria considerar que a heroína mais jovem, muitas vezes ingênua, apesar dos apuros e desafios que enfrenta nas lendas, seja uma página em branco. Como as jovens na vida real, elas geralmente têm uma impressionante sabedoria própria. Às vezes, porém, é também dominada pelo medo de seguir o que sua alma sabe. Ou ainda também pode estar no meio de um aprendizado de enorme importância que, de repente, ou com o tempo, chegou a um impasse, como nos mitos gregos sobre os rios de esquecimento, como Létis, ou rios envenenados, como o Estige, nos quais uma criatura viva de início não consegue ver um jeito de atravessar para voltar inteira à terra dos vivos. Em histórias como uma da nossa família, que chamamos simplesmente de O Colar, uma jovem é rejeitada pela aldeia por ser diferente. Em razão de uma importante herança que carrega,
ela deveria ser capaz de desconsiderar todo aquele menosprezo para valorizar seu verdadeiro eu, enxergando a si mesma através dos olhos da avó. Mas, enquanto não encontra uma velha sábia, bastante assustadora, ela tem medo de acreditar que seja mais do que simplesmente humana. No mito de Psique e Eros, Psique não se dá conta do profundo erro que comete quando tenta ver o verdadeiro amor em vez de confiar nele. O resultado é seu belo amado Eros ser ferido e desaparecer. Ela precisa fazer uma viagem sombria aos infernos, onde conhece as 3 fiandeiras e tecelãs que lhe ensinam que a vida é curta e falam da necessidade de dar atenção ao que mais importa. Existem muitos outros temas em mitos e lendas, nos quais a jovem não percebe a gravidade do perigo que sua alma corre, mas a mulher mais velha percebe. Portanto, que bom para nós que a fonte de sabedoria surge de modo bastante confiável, e não somente nos mitos. Se você olhar em volta, na realidade, é provável que também, perto de você, haja uma idosa maravilhosamente excêntrica, ligeiramente irritadiça, arrumada com elegância e ou desalinho, ousada, forte e bela. Pense bem, você não conhece algumas criaturas veneráveis que são semelhantes à mulher sábia que aparece nesses contos? Uma mulher que costuma ser perita em sagacidade, cálculos exatos, meios aparentemente mágicos e, sem dúvida, sábias estratégias? Conhece? E se acha que não, pense de novo, porque pode ser que você seja ela em formação. Você mesma. Nas histórias, a dupla da mais nova e da mais velha juntas assume a missão de dar muitas bênçãos necessárias uma à outra, para seguir adiante, sair-se bem, ser corajosa e audaz e levar o tipo de vida na qual as almas são bem nutridas. Porque os atributos da mulher sábia são, além disso, tão importantes para as jovens. E por que a sabedoria e a energia das jovens são tão importantes para as mais velhas? Juntas, elas simbolizam 2 aspectos essenciais encontrados na psique de cada mulher, pois a alma de uma mulher é mais velha que o tempo e seu espírito é eternamente jovem, sendo que a união desses dois compõe o ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Não importa o número de anos que você tenha vivido, alguma vez já se sentiu como se ainda estivesse com 16 anos? É seu espírito, e o espírito é eternamente jovem, e embora cresça em experiência e sabedoria, ele possui a exuberância, a curiosidade e a criatividade desenfreada da juventude. Você alguma vez sentiu que disse ou fez algo muito mais sábio, mais inteligente do que você realmente aparenta ser na vida diária? Essa é uma das provas da existência da alma, a força antiga no interior da psique que sabe e age de acordo. Numa psique equilibrada, essas 2 forças, o espírito jovem e a alma velha e sábia, se mantêm num abraço em que mutuamente se reforçam. A psique foi construída para ter o seu melhor funcionamento enfrentando dragões, fugindo de torres, dando de cara com o monstro, rompendo encanamentos, encontrando brilho, lembrando-se da própria identidade, quando é guiada por essa dupla dinâmica. E o que deveria fazer uma mulher que perdeu o contato com um ou com o outro aspecto dessa preciosa natureza dupla dentro de si mesma, seja o espírito para sempre jovem, seja a anciã conselheira? Aqueles aspectos exatos que tornam uma mulher uma grande neta, uma grande avó, uma grande alma. Receber a bênção para viver de verdade. Às vezes, passamos toda a nossa vida à espera da bênção, daquela que abra totalmente os portões. Ande, sim, seja a força que você está destinada a ser. Ande, sim, viva como um ser pleno o tempo todo, até seus limites mais distantes. Uma bênção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas na verdade faz com que você use alguma coisa, algo que você já possui.
o dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra. Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu eu precioso e indomável. Se você esteve esperando por essa bênção, peço-lhe que não espere mais, pois as bênçãos que aplicar sobre a sua cabeça se baseiam na visão comprovada dos atributos inatos e eternos da sua alma. E quem ousaria dizer que consegue enxergar esses atributos? Aqui precisamos fazer uma pausa para rir juntas. Pois, se você pode fazer a pergunta, é porque já conhece a resposta. Escreva o seguinte para não se esquecer. Jamais subestime a audácia espiritual de uma velha perigosa. Está lembrada de que no início dissemos que aqui a alma teria liberdade para falar? Assim, já que você está junto à minha lareira, seja você a filha, seja a mãe, seja você espírito e alma, com um companheiro ou ainda sem, seja você mais nova ou mais velha, seja você quem está sendo posta à prova ou quem o tempo já provou, ou as duas. Abaixe a cabeça, filha querida, e permita que eu lhe conceda esta bênção delicada e ardente pelo que resta desta noite de histórias dentro de histórias, e por sua jornada vida fora. Saiba que você é abençoada, apesar das hesitações, quedas, tempo perdido, certezas, perspicácias e mistificações, pois tudo isso é combustível para avançar. Portanto, que sempre consigamos resistir a quaisquer falsidades coletivas que procurem anular a visão e a audição da alma. Assim, a mulher sábia espia do meio do bosque cerrado. Que nos afastemos dos zombeteiros que não ouvem esse chamado para a vida da alma. Assim, a mulher sábia avança por seu caminho. Se necessário for, que nos transformemos em alegres subversivas que estão em constante crescimento e tenham um coração luminoso e calmo. Assim chega o espírito à superfície do lago. Que nos recusemos a ser jogadas para cair em um lugar qualquer, mas, em vez disso, vamos planejar e cumprir nossas fugas do que é morbitalmente banal, bem como do que é cronicamente vazio ou brutal. Assim, o espírito se ergue em pleno esplendor. Que nos dediquemos a novas iniciativas e a outras velhas e confiáveis. Assim, agindo, uniremos o que há de melhor na velha sábia ao que há de melhor na mais jovem. E então, apesar de todos os momentos ou eras em que seja derrubada ou reprimida, quer você seja uma mulher de poucos anos, mas grandes em significado, quer seja uma mulher de certa idade, quer esteja ganhando divisas ou ainda uma mulher de grande idade, que está sempre descobrindo técnicas para manter o fogo brando ou com chama alta. Que você sempre se lembre de estar conectada à alma, se for visão e força o que deseja, e de estar conectada ao espírito, se for energia e determinação que necessita para agir pelo seu próprio bem e pelo mundo. E se for sabedoria o que quiser, que você sempre una o espírito à alma, ou seja, una a ação à paixão, a ousadia à sabedoria, a energia à profundidade. E convide todos os aspectos da psique para o hieros gamos, esse matrimônio sagrado. Essa palavra significa o casamento entre um deus, uma deusa ou um rito sexual entre eles. É mitológico isso, eu procurei no Google. Assim, filha querida, anime-se e inspire-se. Assim que você escolha o que tornar maior, não menor, seu coração, sua mente e sua vida. Que você absorva o que tornar mais profundos, não mais amortecidos, seu coração, sua mente e sua vida. Que você escolha o que a faça dançar, não mais andar pesadamente nem cochilar pelo tempo afora. A alma e o espírito têm instintos excelentes.
trate de usá-los. A alma e o espírito têm admiráveis dons do coração. Trate de desdobrá-los. A alma e o espírito têm a capacidade de ver longe, remar muito e se curar razoavelmente bem. Trate de usá-la. Desde sempre esteve esperando por você na sua floresta interior uma mulher, a maior das maiores, sentada à beira da maior das maiores fogueiras. Apesar de você atravessar a escuridão esmagadora para criar diamantes, ou o deserto que a priva de tudo, mas que a sustenta com sua água oculta, apesar de ter de desviar ao chegar ao rio para ser transportada por sobre as corredeiras por mãos invisíveis. Apesar de toda e qualquer luta, aquela mulher, a maior das maiores, em pleno espírito, está à sua espera, enviando pacientemente mensagens pelo sistema de raízes da sua psique, de todos os modos possíveis. Esse é o trabalho dela, o maior dos maiores. E o maior dos maiores trabalhos que cabem a você é encontrá-la e mantê-la para sempre. Há quem diga que bênçãos são apenas palavras. Mas, minha filha, tendo em vista sua esperança, sua capacidade para amar, seu anseio pela alma e pelo espírito, sua carga criativa, seu interesse e fascínio por viver a vida plenamente, essa bênção para você não é só palavras. Digo-lhe que essa bênção é profecia. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Então, Kolonajimamak, que significa velhas que dançam. A ciranda das mulheres sábias. Bom, vou cortar por aqui para não ficar muito longo. Mas é bem forte, né? E emocionante. Esse livro é lindo. Mais um para emocionar. E que as nossas avós nos abençoem. Que a gente encontre a nossa velha sábia e a nossa jovem corajosa. Até breve.